Pessoal, bom dia. Só vamos iniciar a apresentação aqui, só compartilhar minha tela. A gente já vai iniciar aqui para a gente começar nossa apresentação, nosso webinário com relação à parte de usinagem aqui, tá ok? Meu nome é Fábio, sou gerente de produto da Partner Vision. A nossa ideia da apresentação hoje é a gente começar a entrar na parte, continuando a jornada de manufatura, como a gente já tinha mostrado da outra vez a parte de projeto ferramental. A questão maior agora vai ser a parte da usinagem, não só de ferramental, mas de produtos também. Aqui vai ser toda a parte de manufatura subtrativa e todas as áreas correlacionadas que compõem a usinagem e que podem ser atendidas com as soluções da PTC. Beleza? A ideia é te mostrar uma apresentação rápida do PowerPoint, um overview da ferramenta e depois de partir direto para a parte prática dentro do sistema aqui. O primeiro ponto é o seguinte: quando ele trabalha com soluções de manufatura da PTC, a gente tem três áreas básicas que a PTC subdivide seus sistemas. O projeto de ferramental, como a gente mostrou na apresentação anterior, inclusive ela está disponível no YouTube, no canal da Partner Visa, então quem tiver interesse em verificar lá como foi feito, quer consultar a apresentação anterior, quer revisar lá no vídeo, está à disposição do pessoal, fica à vontade. O tema de hoje, que é a manufatura subtrativa, e o próximo tema da próxima apresentação vai ser a manufatura aditiva, adição de material no modelo. Beleza? Hoje, a nossa ideia é abranger os módulos e todos os recursos, soluções que compõem essa parte aqui da manufatura subtrativa, da parte de usinagem dos modelos. A gente tem desde usinagem prismática de três eixos, com quarto e quinto eixo de posicionamento, da parte de centro de usinagem. É muito utilizado, o pessoal faz muita parte de ferramental, a parte de usinagem prismática ajuda bastante na criação das cavidades e moldes, por exemplo. Aqui o caso de um exemplo de um cliente PTC de fabricante de guitarras, em que ele tem toda a parte ferramental feito dentro do CRIO. Não só o tempo de fabricação no sentido de projeto, mas também o tempo de usinagem. Você ganha tempo nessa parte de otimização. Posso partir também avançando os recursos de usinagem para trabalhar com torneamento, trabalhar com eletroerosão a fio e expandir para isso para você ter mais tipos de equipamentos e máquinas que possam ser abrangidas. E eu posso trabalhar também com cinco eixos simultâneos, eu trabalhar com usinagens de forma avançada, com centro de usinagem, centro de torneamento, máquinas multitarefas e máquinas com vários cabeçotes também. Então, essa Complete permite esses recursos. Além disso, existem ferramentas como parceria com a PTC tem com a Modular Works, que tem recursos de cálculo e otimização de estratégias para garantir não só a facilidade no uso, mas também a associatividade, a parametrização conforme é importante, seja para referente a três eixos ou para seja usinagens de três a cinco eixos para cálculo, para verificar, por exemplo, colisão de cone Morse, verificar a inclinação de ferramenta, como que eu posso, por exemplo, trabalhar certas paredes e eu evitar que tenha algum tipo de colisão e isso ser calculado automaticamente. Então, essa parte de usinagem fica mais fácil utilizar com as soluções integradas da PTC, com a da Modular Works, que é a ferramenta do High Speed interno. Tá ok? Vou mostrar nessa parte, só para a gente pausar aqui a apresentação, só um minuto. A gente vai começar aqui. Ah, tá, só um detalhe adiantando, e quando eu tô entrando no CRIO, todas as dúvidas vocês vão ter no campo de vocês, no Teams, vocês vão ter uma parte de chat. Pode preencher lá durante a apresentação, sem problema nenhum. Depois, no final, a gente vai verificar esses detalhes aí e tirar essa dúvida com vocês, tá bom? Deixa eu só ver aqui agora, vamos iniciar aqui a apresentação. Quando a gente fez aquela apresentação inicial na parte de molde, a gente tinha a parte também de usinagem desse molde, do ferramental que foi gerado na primeira apresentação, beleza? Como funciona a parte de ferramenta de usinagem? Você tem aqui a máquina ferramenta. Essa máquina ela vai ter todas as partes de entrada e saída, número de eixos, tem toda a parte da magazine de ferramentas. Então, as ferramentas podem ser tanto ferramentas 3D, como vocês podem ver aqui, e eu posso manipular, ou também eu posso ter ferramentas, por exemplo, de criação manual aqui, por um cartão de preenchimento. Então, o profissional tem toda a biblioteca, já vem na instalação padrão do CRIO, já tem biblioteca de ferramentas, porém você pode criar as ferramentas conforme você tiver a necessidade aqui também. Beleza? Só para explicar com ferramenta especial também.
Aí eu tenho toda a parte aqui dos INADs, das ferramentas, e eu tenho aqui os comandos de estratégia. E aí eu posso ter os comandos, como a gente falou do Prismatic, tanto fazer a utilização do Prismatic da parte do desbaste, que é gerar todo o desbaste utilizando a ferramenta aqui, e ele fazer toda a estratégia para a gente, fazendo a separação dos cortes, separação dos volumes, criação das camadas de profundidade que você já tem ali. Lembrando, como a ferramenta é parametrizada, todos os parâmetros vão ser alimentados automaticamente, porém podem ser editáveis conforme a necessidade do usuário. Então ele trouxe aqui para a gente. Lembrando, aqui é o arquivo que o Creo gera, a gente chama de CLData, essa é a lógica, é o Cutter Location que chama. Então, ó, todo o código de cortes aqui depois é lido num sistema que a gente vai mostrar mais para frente para conversão do código G. E aqui ele faz toda a manipulação utilizando o Prismatic, aquela primeira licença que a gente falou dos três eixos aqui. Beleza? Só um exemplo aqui de criação. Ah, eu tenho uma outra forma de criar esse modelo? Tenho. Eu posso criar ele utilizando a questão do high speed também, que você pode utilizar as camadas aqui. E aí eu posso, por exemplo, utilizar o conceito até de criação do eletrodo, que seria a criação do negativo. Como que eu crio um eletrodo aqui do negativo? Vou criar aqui o volume, vou pegar aqui o contorno da borda aqui, eu vou pedir para ele ir até a face que eu preciso, cadê? Vou pegar a referência aqui e vou cortar do modelo final aqui. Ah, como que eu sei que cortou? É só você vir aqui, ó, ocultar, eu tenho o negativo ali, ó. Tá vendo? Eu tenho um negativo feito do modelo aqui. Vou ocultar ele aqui, trazer a peça de volta. E agora eu vou pedir para fazer agora a parte do desbaste usando os módulos de usinagem avançada da Model Works. Qual que é a vantagem? Eu vou utilizar aqui o volume que eu fiz, o negativo. Tá vendo os atributos? Eu tenho o atributo de usinagem, profundidade, profundidade máxima, colocar uma polegada só para gente ganhar tempo aqui. Aqui os parâmetros de recuo da ferramenta, que são esses clearance. Isso é importante você ter esse controle para você ter o plano de retração, onde a ferramenta inicia o seu trabalho, ela volta também. Então, pra vocês terem uma ideia aqui. E aqui eu tenho a parte importante que você pode controlar os eixos aqui. Colocar tanto trabalhar com três eixos ou trabalhar com três mais dois. Seria a parte da mesa fazendo indexação e movimentando ali. Você pode colocar qual o ângulo que você quer fazer a pesquisa, o ângulo máximo aqui. Posso controlar também nos atributos toda a parte das estratégias, mas também parâmetros que vocês vão facilitar a usinagem, como por exemplo, pegar a folga aqui, ó. Isso aqui é a folga do cone Morse. Aqui, ó. Você vê que na versão nova já tem uma imagem que facilita a identificação para o usuário do qual atributo eles corresponde. Vou colocar aqui uma polegada de folga, só para te dar um espaço grande aqui. E agora eu vou pedir para ele fazer a simulação, só que agora utilizando a remoção de material. Porque agora a gente vai gerar o modelo aqui, o modelo preview, vai fazer todo o cálculo sozinho. E aqui é legal que ele faz o cálculo para a gente utilizando o conceito da estratégia, tanto inclinação quanto colisão. Então você evita ter esses trabalhos de ter que fazer toda essa parte de cálculo, busca, fazer todo o ajuste, e você ganha tempo que o sistema já otimiza para você ali. Não só essa parte de colisão, como também a velocidade de corte, que é o esforço constante. Esse é o valor padrão da estratégia de usinagem. Vou só trazer aqui, vamos colocar aqui só a distância de segurança, um décimo. Vamos colocar um décimo de interpolação também, para te ajustar aqui no visualizador. Vou aqui simular aqui. Ah, lá já tem o cone ali azul e tem a ferramenta para gente. Vai trazer ali uma simulação do modelo 3D. Vai fazer uma usinagem aqui. Vai fazer uma outra usinagem ali, ó. Considerando a parte onde tem colisão, tá vendo? Ele vai fazer um despasse pra gente ali, mostrando a remoção de material. E agora fez em 5 eixos ali, ó, lateral. Então pode fazer tanto em 3 quanto em 5. E você verificar que ele não tem a colisão com o modelo final e nem o gouge, que seria enterrar na peça final. Todos aqui em branco aqui. Posso fazer comparação do modelo, verificar o resultante, quanto que sobrou de material ainda para ser removido, qual que é a aproximação do meu modelo final e as áreas que eu vou ter que fazer um trabalho depois. Então você vê que a ferramenta ela tem todo esse detalhe de validação e aproximação e conferência da estratégia gerada também. E aqui seria no caso do high speed, como a gente fez aquele molde lá, tanto você fazer 3 quanto 5 eixos também.
Usar ferramental é importante. Você viu que é bem simples e bem didático a criação ali. Beleza? Ah, mas eu quero agora partir para um determinado nível. Eu quero usar um nível um pouco mais avançado. Não tem problema. Vou mostrar um exemplo aqui. Quando a gente está falando de usinagem, um grande ponto que o pessoal sempre questiona é como que eu posso fazer para otimizar ao máximo a minha estratégia de usinagem. Então, quando a gente vai falar de usinagem, deixa eu só pegar aqui os. Quando está falando de usinagem, então a gente está falando de trazer os modelos na melhor condição possível. Não só modelos de usinagem, como também dispositivos, estratégias, entre outros. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um modelo, um tipo de projeto que seja um elemento reaproveitável. Como assim? Um elemento que eu vou usar várias vezes. Quando ele está falando disso, toda a estratégia de usinagem que você cria, você pode trabalhar com um conceito que a gente chama de padronização, de template. Então eu posso padronizar toda a minha referência de usinagem de desbaste como referência de acabamento e referência de faseamento. Com isso, eu ganho tempo no que? Eu posso vir aqui no XML e trazer aqui o padrão da peça. Então, com isso, você já tem as estratégias prontas e você reaproveita as estratégias para fazer em modelos que são similares ou modelos repetitivos. Eu não preciso ter que recriar tudo manualmente do zero. Eu posso ir lá, trazer as estratégias, posso trazer aqui as informações também, para a gente poder mostrar aqui e simular para a gente poder utilizar também. Tem as ferramentas e eu tenho aqui a remoção de material, que vocês podem ver aqui, e a estratégia já gerada também. Ele vai trazendo para a gente aqui todas essas camadas aqui, tanto interno quanto externo também. Então você pode salvar as estratégias e reaproveitar e simular o reaproveitamento utilizando esse conceito que a gente chama de template de padronização. Ele reconhece por nome, por geometria, característica e já faz o reaproveitamento para a gente poder utilizar ali. Beleza? Isso é uma forma de criação. Ah, e qual que é um outro benefício de você ter o sistema de CAN integrado ao sistema de usinagem? O outro benefício é esse aqui, por exemplo. Eu tenho um modelo aqui, certo? Vamos imaginar que eu preciso fazer uma alteração nessa geometria. Vou pegar a geometria aqui e vamos trazer ela para cá um pouco. Beleza. Fiz uma alteração. Geralmente, um grande problema de usinagem é isso. Quando você tem um modelo que não, ele é similar, mas tem alguma alteração, dependendo do sistema do software, você precisa refazer tudo de novo. Então, geralmente o que acontece? Ele precisa refazer tudo novamente. O cara tem que fazer toda a estratégia, perde referência, dá aquele monte de problema. Dizer mais rápido para o usuário fazer novamente do que ele pegar e ter que ajustar na mão ali manualmente. No Creo não tem esse problema. Como o sistema é integrado, tudo que você faz no modelo, ele reflete em qualquer ambiente e vice-versa. Então, por exemplo, se eu vier aqui nas estratégias e pedir para simular novamente, eu vou conseguir ter essa versão atualizada aqui do modelo também. E aí eu vou conseguir fazer toda a simulação dos desbates aqui e atualizado de acordo com aquela mudança que eu fiz na minha geometria aqui. Olha lá, tá vendo? Então você não perde tempo, você só reaproveita aquilo que já foi feito. Então, essa parametrização, novamente, é um dos pontos principais e importantes na utilização de soluções paramétricas, seja não só na parte de geometria de fabricação, mas de usinagem também. Ah, dá para partir para mais pontos de automação? Também dá para partir, que a gente chama de parametrização no modelo. Por exemplo, quando eu estou trabalhando com usinagem, aqui na parte de colocar tags, anotações do modelo, você pode colocar uma anotação que seria uma anotação de usinagem aqui, ó, tá vendo? Na qual eu vou trazer um atributo, principalmente parte de furação. Então eu posso pegar cada furo desse e criar uma anotação correspondente a uma estratégia do furo, por exemplo. Então ele vai selecionar a geometria e vai trazer para a gente a referência também. Olha lá, só para te mostrar aqui, ó, a referência selecionada do corte que ele vai sendo usinado aqui. Beleza? Qual que é isso importante? Se eu vier aqui agora na folha de processo, eu posso pedir para o modelo extrair os dados a partir da peça de referência, que é desse modelo que eu estou sendo usinado aqui. Tá vendo aqui? Ele extrai toda aquela parte que eu já tinha feito automaticamente. Então, se eu tenho um modelo que eu posso parametrizar nesse nível, você ganha tempo na estratégia também.
Vou pedir para todas as estratégias que são iguais com a mesma ferramenta mesclar para ganhar tempo. Ele vai extrair e vai trazer para a gente na árvore também ali, ó. Tá vendo? Aí ele trouxe para a gente toda a parte aqui e mesclou automaticamente para poder utilizar aqui na estratégia. Então posso trazer aqui, aí ele vai trazer a furação de centro, vai trazer algumas furações também. Já trocando ferramenta também, ó. Por que o merge é importante? Por isso, você economiza a troca de ferramenta. Então todos são iguais, ele já reaproveita na estratégia ali, tá vendo? Tanto ferramenta 3D quanto ferramentas criadas manualmente, tá vendo? Já ganha todo esse tempo na geração das estratégias ali. Então, a automação é um recurso muito importante para você garantir essa produtividade. Você garantir esse avanço num nível maior quando você for criar as estratégias de usinagem. E aqui a gente está falando simplesmente trabalhando esses três eixos, mas pode expandir para cinco, entre outros também. Beleza? Então, só mais um ponto que você pode ganhar tempo e muita velocidade no dia a dia. Automatizar o mais possível para você reaproveitamento, reuso, não só da estratégia, como, por exemplo, atributos. Ah, se eu tiver a usinagem feita aqui, eu posso vir aqui e eu posso, por exemplo, importar os atributos da usinagem. Ah, eu fiz uma estratégia aqui, eu separei todos os parâmetros de usinagem. Eu posso reaproveitar? Posso, tá vendo? Trazer ele aqui. Então você salva as estratégias e reaproveita também. Beleza? Só mais um detalhe que eu te quero mostrar para vocês aqui aproveitando. Agora partindo para um outro módulo que a gente falou, da parte de, eu quero ter, eu não tenho só centro de usinagem. Pô, na minha empresa eu trabalho com torneamento. Vocês têm alguma coisa de torneamento? Temos também. Dentro do módulo do CRIO, você também pode expandir para a parte de torneamento. Deixa eu só mostrar aqui, só um minuto. E vamos abrir aqui. Então, o torneamento segue o mesmo conceito. Você vai ter toda a peça montada. A única diferença aqui no caso do zero peça, eu vou ter o zero peça geralmente aqui já mostrando para a gente as referências. Lembrando que o alinhamento do zero, você geralmente vai trabalhar com zero peça com o X e o Z, em determinada direção. Então você vai estar vendo aqui, ó, você vai ter que ter o Z no sentido da ferramenta e você vai ter o X no sentido da peça, do movimento aqui da peça. Beleza? Então só para explicar. E você vai ter o perfil de torneamento. Então você seleciona a coordenada correspondente, ele gera o perfil automático para a gente, tá vendo? E a vantagem é que além de gerar o perfil automático, você pode alterar o perfil. Por exemplo, vamos dizer que o canal eu não quero fazer agora. Eu posso vir aqui e fazer umas quebras aqui, da origem do canal, daqui até aqui, por exemplo. Ele já pula e já gera uma geometria com a exclusão daquele ponto que eu vou fazer posteriormente, numa segunda usinagem, por exemplo. Aí, fazendo essa geometria, essa seleção mais fácil, permite a gente fazer toda a parte das estratégias, não só de desbaste, quanto de acabamento. Vou mostrar um exemplo aqui da simulação para vocês verificarem. Fazer aqui a simulação da usinagem, colocar agora uma diferente. Eu vou colocar por sequência. Cada estratégia fica uma cor diferente. Vou trazer aqui. Ops, só refazer de novo. Deixar mais devagar para vocês verem. Então ele tem a simulação também da remoção de material no torneamento. Com a ferramenta simulando ali pra gente verificar a geometria sendo gerada ali, ó, o resultante, e cada estratégia com uma cor diferente para facilitar a identificação. E aí faz o acabamento ali depois e faz e sangramento ali do canal também com o bedame. Também tem a parte de comparação, como a gente falou do outro aqui, da geometria final. Uma coisa interessante no Creo é o seguinte: fiz a simulação, certo? Dentro desses recursos do módulo do Creo, eu também tenho a parte de que a gente chama de folha de processo. Qual que é a vantagem da folha de processo? Principalmente quando trabalha com torneamento. Você tem toda a parte dos dados da ferramenta extraídos lá do modelo 3D. Então, isso aqui tudo não é preenchido manual, é automatizado. Então, nas tabelas, eu estou puxando um atributo, tá vendo aqui? É tudo tabela parametrizada, não é tabela preenchida na mão. E ele traz cada detalhe da ferramenta e os parâmetros que são utilizados dentro do sistema. Então, o pessoal que trabalha muito com folha de processo, documentação, exportar para a fábrica, você já consegue extrair dados do ambiente de usinagem. E aqui você tem a geometria, como ela é resultante para cada estratégia. Então, eu tenho a geometria do desbaste, eu tenho do segundo desbaste que eu tenho ali,
Eu tenho do acabamento e eu tenho dos canais também, tá vendo? Primeiro canal, que tá vazio, ó, repara. E agora o segundo canal aqui. E uma vantagem é o seguinte, todo esse ambiente é parametrizado. Então, por exemplo, se eu vim aqui, vamos tirar uma medida aqui. Um exemplo aqui, 35. Se eu for no modelo, por exemplo, fizer uma alteração, esse ambiente todo vai sofrer alteração também. Então, por exemplo, pegar o eixo aqui, vamos pegar o comando Revolve, vamos mudar o diâmetro para 40. Vamos atualizar aqui, ele recalcular tudo. Se eu for no desenho, ele atualizou pra gente, tá vendo? Então, de novo, aquela questão da parametrização do reaproveitamento de intenção de projeto ou reaproveitamento da situação lógica. Você ganhar tempo na criação desses desenhos, por exemplo, tudo parametrizado. Então, esse ponto aqui também é muito importante. Na parte de documentação da folha de processo, ter o máximo de reaproveitamento também. E você conseguir ter esse intercâmbio, esse dado aqui de cada ambiente se comunicando. Então, também é aplicável essas informações para reuso também. Beleza? Ah, mas, por exemplo, vamos imaginar o seguinte. Vou criar um do zero aqui só para explicar o seguinte. Ah, mas, pô, é legal, é avançado. É, pô, deu para ver que vocês têm bastante coisa aí de usinagem, legal. Mas, pô, na minha empresa eu só trabalho com usinagem 2D. Eu só tenho o contorno da peça que eu vou utilizar. Tem como fazer usinagem só usando 2D? Fazer um torneamento, por exemplo? Porque tem muito cliente que o cara fala, ah, meu torneamento eu não tenho nem 3D. Dá para fazer também. Um exemplo, vou pegar aqui um modelo. Eu vou pegar aqui DXF, cadê só para gente poder mostrar aqui? E eu vou importar o modelo DXF aqui. Deixa eu só colocar todos os arquivos. Cadê? Só um minuto. E vamos importar aqui. Importar como peça, que para mim não importa desenho. E tá aqui. Tem um desenho feito no AutoCAD aqui, um DXF aqui para gente poder importar aqui. Então, pra gente ver aqui, deixa eu colocar uma cor aqui só para ficar melhorzinho para enxergar. Beleza. Dá um apply e dá close. Beleza, tá aqui. Vamos ver que esse perfil é o perfil que eu vou tornear. Beleza? Vou criar uma ferramenta, uma máquina de torno, um leite aqui. Vamos criar uma ferramenta qualquer aqui, só para a gente poder usar. Beleza? E vamos importar aquele modelo. Cadê? Na seção que eu acabei de importar aqui. Default, beleza. Trouxe o contorno do AutoCAD lá. Trouxe a curva que eu tenho aqui 2D. Vou criar o zero aqui, usando bem o final da ferramenta aqui. Aí o detalhe que eu falei, essa linha vai ser o X. Deixa eu inverter. O Z, desculpe, essa outra linha vai ser o X. Z, X para cima e Y para frente. Tá certo. Agora eu vou fazer o que a gente chama de operação. Dizer onde é o meu zero PS e qual máquina que eu estou usando. Por quê? Com isso eu vou liberar os comandos de torneamento, beleza? Só que eu sei onde eu quero tornear? Não, nesse caso eu não sei. Eu tenho que dar para ele duas coisas. A curva, aquela que a gente fez aquela hora, lembra? Vou selecionar aqui ó, o zero aqui. Só que aqui eu vou fazer com esboço. Por quê? Eu vou copiar o contorno da peça aqui. Vou vir aqui, seleciono o zero como referência e vamos tombar ele na frente aqui. Vou copiar o contorno de um ponto a outro, daqui a aqui, e vou usar esse contorno como barreira para poder deletar ele aqui, ó. Beleza. Já tem um contorno e onde eu vou começar. Tá vendo a seta aqui, ó? Já tá pronto aqui. O lado que eu vou remover material, o lado onde eu vou começar. Beleza. Só que agora eu preciso do bruto, né? Qual que é o bruto? É esse cara aqui. Seleciono o contorno e eu vou desenhar o bruto também. Como que eu faço o bruto? O bruto ele é metade do volume do diâmetro da minha barra laminada aqui. Então eu vou vir aqui no retângulo, pegar aqui, ó, fazer o bruto mais ou menos que eu preciso aqui. Beleza. E agora eu faço a estratégia de torneamento padrão. Pego a ferramenta que eu fiz. Lembra que eu falei esse parâmetro? Ele já preenche aqui para ele automático. Vamos colocar aqui 0,1 só para poder aumentar aqui a profundidade. Vou dar OK aqui 0,1, beleza. E vamos pegar aquela curva que a gente fez, ó. Pegar a curva, o lado que eu vou projetar o quadrante e o bruto que eu fiz aqui. Olha lá, tá vendo? Então também é permissível vocês fazerem toda a parte de estratégia utilizando elemento 2D. Então você não perde seu legado, você não perde nenhum tipo de informação, mesmo vindo até de cliente.
Você consegue expandir o uso da ferramenta para qualquer tipo de geometria ou qualquer tipo de modelo, entendeu? Ele faz a estratégia da usinagem para a gente ali, ó. Gera também os códigos, você pode exportar esses códigos para utilização também. Beleza? Um exemplo de utilização daquela falou do torno lá com folha de processo e agora o torneamento feito manualmente. Porque a gente fez um programinha aqui do zero rapidinho para o desbaste já simples ali de um modelo. E aí você pode fazer sangramento, qualquer coisa que o perfil permita. Beleza? Então, mais um recurso que tem dentro do CRIO que vocês podem utilizar com as licenças e usinagem dos módulos do CRIO também. Para finalizar, alguns casos bem especiais, alguns clientes têm um software que o pessoal utiliza muito para a parte de eletroerosão. Usa muito para 2D, ele funciona bem pra caramba e a utilização é bem simples, sabe? Fica bem tranquilo de se facilitar. Porém, quando a gente trabalha com modelo, às vezes com uma geometria complexa, o ideal é você não ter só as curvas inicial e final. É verificar o modelo na simulação, como ele vai se comportar ali, toda essa estratégia. Então, também é possível dentro do CRIO você trabalhar com o conceito de eletroerosão a fio, que é o AREDM. Tanto 2D simples, que é o contorno, quanto com o que a gente chama de 4-axis, né? Quatro eixos com duas cabeçotes, cabeçote um, cabeçote 2. Ele vai trazer os parâmetros aqui. Posso trazer a ferramenta, vou mostrar para vocês, ó. Aqui seria o ferramenta de contorno, o eletrodo aqui, o fio que você vai ter aqui e o diâmetro do fio. Aqui nos parâmetros de usinagem, o parâmetro principal é só o avanço. Vou colocar 10 aqui. Como está em usinagem, como está em polegada, fica bem grande. Vou especificar o plano inicial aqui e vou especificar o plano final também. Aí eu vou inserir o corte. Ele vai pedir o ponto de aproximação e o ponto de saída. Vou definir o ponto de entrada aqui. Vou selecionar aqui na superfície o plano inicial. Selecionar tudo aqui, Done. Agora vamos selecionar a superfície inicial também. Aceitar, selecionar tudo, Done. Aí ele fala a direção da trajetória onde vai começar, se ele vai para a esquerda ou para a direita, eu posso inverter. E aqui vai ser o fio, se ele vai ser em cima ou se ele vai sair para a esquerda ou para a direita, para dar uma folga. Vou colocar para a direita aqui. Vamos dar um Done aqui, vamos dar OK e beleza, já tem ele ali, ó. Agora vamos dar um OK e ver o preview. Play Path Screenplay. Tem os parâmetros aqui de eletrodo, ó, de carregamento aqui. E também tem a simulação da remoção de material também. Ele mostra pra gente, faz a inclinação e faz toda a usinagem também. Com 4 eixos de eletrosão a fio também. Ah, dá pra fazer também a parte de remoção de material? Dá também. Que a gente fala do NC Check, igual a gente fez aquela hora. Dá um play aqui e ele faz o contorno pra gente ali, ó. Beleza? Então ele simula o contorno pra gente de como vai ser o corte a fio ali no modelo. Então, se quero trabalhar com eletrosão, só quero trabalhar com modelo parametrizado, porque se eu alterar o modelo, vai alterar a usinagem também. Também é possível ser feito dentro do CRIO, tá bom? Então, também outro recurso faz parte dos pacotes do módulo aqui de usinagem da PTC. E para finalizar a parte inicial aqui das máquinas CNC de usinagem convencional, eu também posso trabalhar com máquina multitarefa. Então, por exemplo, eu posso trabalhar com multitarefa aqui, com máquinas com duas placas, trabalhar com máquinas com múltiplos cabeçotes. Então, por exemplo, na configuração da máquina aqui, ó, eu posso trabalhar até com 4 cabeçotes e com duas placas. Inclusive, se quiser trabalhar com torno suíço, que no caso o torno suíço que vai mover a placa, né? A ferramenta fica parada. Você pode utilizar essa parte também para habilitar os comandos ali na hora de fazer a configuração do CRIO para o pós-processador. Beleza? E quando a gente trabalha com usinagem por multitarefa, uma coisa interessante é o seguinte: quando está simulando as estratégias, e a gente trabalha com múltiplos cabeçotes, vou até colocar devagar para vocês verem. Às vezes você está trabalhando com uma estratégia de um cabeçote, por exemplo, desbastando um lado. Aí eu tenho que parar e esperar para desbastar um outro lado, por exemplo. Será que eu não poderia, de alguma maneira, já sincronizar ou evitar essa perda de tempo, fazer os vários lados ao mesmo tempo? Consigo. Dentro do CRIO, eu tenho um comando aqui para você sincronizar,
diferentes cabeçotes de máquina, por exemplo. Qual que é a vantagem de sincronização? Você consegue ter redução de tempo. Eu tenho o grafo de Gantt, onde eu tenho tudo aqui que eu vou ter aqui em verde aqui é tempo de espera, tá vendo aqui, ó, waiting time, ó. Você passa o mouse e você vê que é o tempo de espera e aqui é o comando sendo utilizado. Quando eu fizer isso, eu tenho aqui no final o tempo da operação. Eu vou pegar esses dois primeiros aqui, vamos sincronizar para a gente poder verificar. Vejo no Gantt, ó, já teve a redução aqui, ó, sincronizei os dois primeiros, reduzi o tempo de operação e sincronizei aqueles dois movimentos. Vou simular novamente e aí eu vou voltar aqui para ficar mais devagar e eu vou fazer os dois ao mesmo tempo, tá vendo aqui? Então você pode movimentar os dois cabeçotes simultaneamente, claro, verificando colisão, esses detalhes, mas reduzindo também o tempo de estratégia para cada ponto. E manipulando essas estratégias, e verificando ali os caminhos para otimizar o tempo de usinagem dessas máquinas multitarefa. Beleza? Então tem mais ferramentas avançadas no CRIO que permitem essa parte de otimização também, entre outros que você já tem, fora as ferramentas padrão de desbaste, acabamento, furação, entre outros também. Tá bom? Então aqui de novo, tudo que ele está mostrando é ferramentas para ganho, para você ter não só ganho de reaproveitamento, mas ganho de tempo também. Beleza? Ah, e a pergunta, pô, mas a gente viu lá que o pessoal da usinagem por centro de usinagem utilizou lá a simulação, ficou legal. E quando vou utilizar, por exemplo, torneamentos ou multitarefa, eu também consigo utilizar a ferramenta 3D para usinagem? Consegue também. Então, por exemplo, aqui, ó, simular aqui o desbaste. Quando eu vou simular aqui, eu também no torneamento eu consigo ter a ferramenta 3D lá. Tem o dispositivo, tem o inserto aqui e o inserto simulando para a gente poder verificar a usinagem sendo feita aqui, ó. Senão, às vezes o cara fala, ah, mas o torneamento é só ferramenta aquele simplificada. Não, tem a ferramenta, você pode deixar exatamente igual você tem na sua biblioteca também. Lembra que essa biblioteca de ferramenta também já vem na instalação, na aquisição do CRIO também. Beleza? Então, só para mostrar um exemplo para vocês aqui. Beleza? Show de bola. Agora vamos só voltar no PowerPoint. Então, toda essa parte de estratégias avançadas, de raiz, de centosinagem, eletrosão, a gente mostrou para vocês. Outros pontos de recurso agora um pouco mais pontuais seria a parte de estratégia para corte de chapa. Então, no CRIO também você tem uma ferramenta que você pode utilizar para fazer corte de chapa, tanto para a parte de pulsonadeira, laser, plasma, oxicor, jato d'água, e para a parte de conformação por pulsonadeira. Então, por exemplo, eu tinha uma pulsonadeira que ela trabalha com repuxo. Eu posso fazer uma conformação da peça? Você faz o modelo, você modela o repuxo no 3D e ele reparte no 2D também. Então pode ser usado normalmente. Beleza? Vou mostrar um exemplo aqui, só para a gente poder vocês verificarem também. Cadê? Vou carregar o modelo aqui e um elemento de chapa aqui. Esse é o ambiente de corte de chapa do CRIO. Como ele funciona? Você pode tanto utilizar o conceito de trazer o modelo 3D, que você mantém a parametrização, lembra? Eu reaproveito a qualquer mudança e eu ganho tempo lá na frente na estratégia. E eu posso também trazer o modelo DXF, importar o DXF, tanto gerado no CRIO ou vindo de legado também, igual a gente fez no torneamento, lembra? Simular o torneamento, você pode simular também. Aqui você tem um tipo de máquina ferramenta, como eu falei, tá vendo aqui, ó? Se eu vou ter o funcionadeira, se eu vou ter a máquina laser, o flame pode se considerar tanto plasma quanto oxicorte. Ou até jato d'água, você vai ter abertura ali, você pode controlar também. Cada um desses tem parâmetros que controlam, tá vendo? De entrada e saída, como avanço, o local máximo da máquina, que é o avanço máximo, a força em watts requerida, entre outros também. E também as operações aqui internas. Quando eu vou falar agora de chapa, eu tenho duas etapas. Eu tenho a etapa do arranjo, que chama de nesting, e eu tenho a etapa do corte em si. O nesting você pode fazer manualmente, peça por peça, mas para ganhar tempo a gente vai trabalhar com automation. Como funciona? Vou remover todas as peças só para a gente fazer de novo aqui. E eu vou puxar as peças sem nenhuma estratégia. Como funciona? Lembra as peças do CRIO que a gente gera o blank da peça? Então a gente vai importar a peça, cada uma o seu blank, ó, o flat que é gerado de cada uma. Beleza?
Vou dar um preview, ele monta pra gente aqui. Detalhe, ele sempre reaproveita o menor espaço possível. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu vou ter um afastamento interno aqui, ó. Eu vou ter um afastamento que vai ser baseado vamos colocar 10 aqui, se não me engano essa peça tem polegada. Ah lá, já dá folga pra gente aqui, ó, tá vendo? Então eu garanto que quando a ferramenta passar aqui, ela não vai matar a peça, ela vai ter o espaço exatamente dela aqui. Entendeu? Então você consegue configurar esses afastamentos. Posso configurar mais ainda para fazer usar furo interno e dar um espaço maior. Por quê? Para ele aproveitar mais ainda o espaço e inclinação. Então, se eu tiver uma peça, por exemplo, muito pequena, ela pode entrar nesse furo aqui. E vamos agora colocar a quantidade que eu quero. Vou colocar 10 dessa, que veio na minha ordem de processo, por exemplo, lá. Eu dou um preview, olha lá, ele já fala que preencheu essa camada, porém, para essa chapa eu só consigo ter essa quantidade. Aí você pode fazer o seguinte, se você der Done, ele vai criar uma outra chapa com a quantidade restante. Fazer duas chapas com arranjo. Se eu mudar aqui, eu posso configurar para utilizar um único blank para fazer essa estratégia, por exemplo. Vamos colocar 5 aqui. Ah lá, já fez o arranjo pra gente. Vamos colocar um 7 aqui, por exemplo. Lá já deu. Aqui também no view, no info, eu tenho place info. Isso aqui é importante. O pessoal de processo pergunta muito. Porcentagem de uso da chapa aqui. Para você verificar o tanto de retalho que você vai ter. Dou um done aqui, gerou já o elemento montado aqui. Vou agora gerar o que a gente chama de contour. Ah, só um detalhe. Como que eu sei o contour aqui? Eu posso vir aqui e eu tenho o que a gente chama de ferramentas aqui, ó, o Turret, tá vendo? E cada um desses é uma ferramenta, tanto parte de contorno, tá vendo? Viu que lá eu coloquei o diâmetro de 10. Vou colocar um diâmetro maior aqui, colocar 10 só pra gente ficar visível lá. E eu vou fazer agora a operação pra gente fazer o contorno aqui. Ele vai escolher automaticamente, ó, todos os pontos que podem ser utilizados. Calculou pra gente, dá um done. Ah, aqui vai fazer peça uma por vez, não vai fazer todas. Eu tenho que popular. O que que é popular? Eu vou replicar toda essa estratégia para todas as peças. Vou incluir todas aqui. Quando eu fizer isso, eu fizer a simulação, ele vai começar a fazer aqui, ó, para todas as etapas aqui. Ah, mas eu posso fazer, por exemplo, um outro item menor? Posso também. Eu posso vir aqui, ó, deixa eu colocar só uma mudança aqui. Deixa eu mudar aqui o tamanho da ferramenta aqui. Cadê o Doni? Cadê? Deixa eu poder mostrar aqui. Acabou exagerando um pouquinho. Normal. Se empolga dá nisso. E a vantagem é que você pode atualizar aqui todos e simular aqui novamente. Ó. Se ele vai fazer a estratégia pra gente. E aqui eu tenho também o que a gente chama de simulador com remoção de material. Então ele vai mostrando o corte pra gente ali, ó, tá vendo? De cada ponto ali ele vai gerando pra gente. Porém, quando você trabalha com esse conceito do populate, ele faz o caminho meio que aleatório, vai procurando sempre o caminho mais curto ali. E nem sempre esse caminho é o mais interessante, tá vendo? Ele vai, a ferramenta vai pra lá, volta, vai e volta vários pontos. Vamos dizer que não é isso que eu quero. Eu queria um anseio de otimizar esse caminho. Eu posso vir aqui, pegar todo o caminho da laser, ver se tem item corte duplicado. O que que é corte duplicado? Ah, se estiver passando no mesmo ponto, você evita da ferramenta passar novamente naquela borda. Já economiza tempo também. E eu tenho aqui a opção acho que é Modify, não, é do Order. Vou colocar aqui, diminuir o caminho da ferramenta e eu vou reduzir os movimentos em X para lá, só ficar subindo e descendo. Colocar numa única direção e vindo daqui de baixo. Então ele vai começar aqui e vai fazer todo o corte no único sentido. Dou OK agora, eu posso dar agora o CL. Agora já vai estar otimizado. Vou pedir para remover o material para a gente poder visualizar. Cadê esse check? E ele começa a fazer no sentido só, tá vendo? Daqui para lá vão girando todas as peças, tanto o interno, removendo os detalhes, quanto o externo também. Então você consegue otimizar a estratégia de corte ali para equipamentos de máquina de corte a laser de chapa, beleza? Então dá para trabalhar bastante coisa aqui e reaproveitar, é claro, além de você ter aquele conceito que a gente mostrou no torneamento
e mostrando na centro de usinagem, que é a parametrização. Se eu altero o modelo, eu mando recalcular o CL, ele gera a estratégia atualizada também. Você não perde esse tempo aqui de ter que recriar novamente o arranjo. Você já reaproveita o arranjo existente também. Ah, e atributos, eu posso trazer esses atributos também? Pode, a mesma coisa que a gente falou dos parâmetros lá de corte. Tá vendo aqui? Eu tenho o tempo de usinagem, eu tenho o caminho, que é o caminho que a ferramenta vai percorrer. No path, então você pode ter todas as informações também. Beleza? Então também parte de centro usinagem, desculpa, de corte a laser, corte de chapas, pode ser feita dentro do Creo também. Beleza? Então mais uma opção que vocês podem utilizar e começar a trabalhar dentro do sistema aqui. Lembrando, a vantagem é integração, tá? Dentro do sistema, atualizou, tá tudo pronto já. E por fim, mais para o pessoal de qualidade, mas também pode ser usado dentro do Creo, é a parte de programação de máquina tridimensional dentro do Creo. Então, quando você vai trabalhando com máquina tridimensional, o pessoal chama de CMM, máquina de medição por coordenada, ela gera a máquina de medição coordenada, ela tem uma linguagem padrão, diferente do POS, que você trabalha dentro de cada centro de usinagem ou máquina tem a sua linguagem individual, Mazak, Fanuc, Siemens, entre outros, Mitsubishi, Heidenhain. No caso da máquina de tridimensional, ela trabalha com um programa chamado DMIS. É um programa padrão da indústria, funciona em qualquer tipo de máquina. Geopac, máquinas da Carl Zeiss, máquinas da Mitutoyo, máquinas de outras empresas que fabricam esses equipamentos, utilizam essa linguagem padrão. E essa linguagem facilita você ter comparação do modelo com o final. Beleza? E aí, qual que é a vantagem? Você pode utilizar isso para fazer programação, lembrando, reaproveitar o CRIO que já tem ali para programar suas máquinas tridimensionais. Vou mostrar um exemplo aqui, para você poder visualizar. Cadê? CMM, beleza. Trazer um exemplo para a gente ver aqui. É o mesmo conceito de programação. A única diferença é que aqui os probes, você já tem os probes prontos da biblioteca. Então, você já vem pronto pra gente, ó. Você pode colocar até ângulo aqui no probe e atualizar. Você cria uma versão com ângulo. Ele gera inclinação aqui. E eu tenho inclinação também no outro ângulo também, ó. Olha lá, tá vendo? Então aqui você está rotacionando o eixo, aqui você está rotacionando a lateral dela aqui. Então, vamos mostrar um exemplo das probes aqui. E além dessas probes, eu tenho uma probe também, deixa eu só mostrar aqui, que é uma probe por câmera, algumas tridimensionais fazem a leitura por uma câmera que ela tem um feixe de laser. E esse focal que você está vendo, esse comprimento aqui, é o laser da câmera sendo encostando ali. Quando você fazer a medição por tridimensional, você pode fazer a medição utilizando os conceitos padrões aqui. Por exemplo, medir o cilindro aqui. Vou pegar o cilindro que eu vou medir, vou pegar a face inicial dele aqui. Eu posso definir os pontos manualmente, ó, tá vendo? Um por um. Lembrando que você, para pegar no mínimo 3 pontos, para você ter uma medida aceitável. E eu posso mudar o probe que eu vou trabalhar aqui, ó, só para a gente poder verificar. Tá vendo aqui? Ou eu posso trabalhar com o probe inicial também. Vou dar um preview, vou dar OK e vou gerar aqui a simulação aqui. Lembra que eu falei? Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um DMIS, já é a linguagem padrão para a máquina. E você vai dar a posição zero da máquina e ele vai trabalhar para a gente também. E aí ele vai fazer a simulação aqui, ó, da medição. Cadê? Ó, trouxe o probe aqui, a ponteira, e vai fazer a medição para a gente ali. Ah, mas eu tenho parâmetros que controlam esse avanço, tudo. Mesma coisa da estratégia normal. Tem os parameters e os elementos de referência também. Posso colocar elementos de GD e T, como por exemplo, verificação aqui. O que ele vai fazer? Ele vai trazer uma cota como se fosse uma cota, um elemento de controle. E você pode usar esse comando para dar uma saída de verificação. Algumas tridimensionais fazem parte de checagem do GD e T, então checar se o modelo está dentro do especificado. Então você gera o datum e ele vai lá e gera um comando para checar esse elemento. Ah, verificar se os dois cilindros estão concêntricos. Então, por exemplo, tá vendo aqui, ó, eu posso verificar se eles estão concêntricos com o outro e qual a faixa de tolerância que eu tenho.
Então ele vai pegar as duas medidas, tira do modelo real e verifica. Isso aqui tá ok? Ah, como que eu sei que ele verifica? Quando você simula os dois aqui, ó. Deixa eu só simular aqui pra gente mostrar aqui. Deletar esse último aqui, mas eu mostro. Taratata. Você vai ter, tá vendo aqui, ó? Você tem a indexação de todas as ponteiras. E no último elemento eu vou ter aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Verificação. Concentricidade, qual que é o valor de concentricidade e qual o elemento que ele está medindo ali, ó, com relação ao anterior, tá vendo? Então, verify é legal que você pode fazer essa concentricidade entre elementos. Ah, e por fim, por exemplo, deixa eu pegar aqui um outro lado aqui. É isso aqui mesmo, tá certo. Eu vou fazer agora uma medição de superfície, só que agora eu vou medir a superfície pela câmera pelo laser. Eu vou pôr um laser agora, vou fazer um feixe de laser. Vou pegar todas as superfícies que eu quero medir, pegar até em cima aqui, beleza. Quero medir todas as superfícies com laser. Vou dar OK. Agora eu vou fazer um item automatizado. Eu vou escanear o quê? Vou pegar uma curva projetada, vou inverter o lado aqui e vou falar que eu quero 50 pontos para medir aqui. Distribui 50 pontos em toda a curva já, tá vendo? Não preciso ficar recriando manualmente igual eu fiz aquela hora. Dou um done aqui, o done return e vou trocar a probe. Agora eu quero a câmera. E vou dar OK. Quando eu simular aqui, também eu vou ter a opção. Ele vai ligar a câmera pra gente aqui, ó, com laser, e vai fazer a medição também. Só aproximar aqui só um minuto. Ele vai levar o laser lá pra dentro e vai passar o laser no modelo. Entendeu? E vai trazer a medida dos pontos pra gente de acordo com o laser. Beleza? Então aqui é um pouco diferente da utilização, mas a interface, similaridade, são conceitos de qualidade, de validação de geometrias, mas é bem simples de usar, é bem didático aqui, dá para trabalhar tranquilamente. E outro valor que é importante, você está usando a mesma interface do sistema. Se eu alterar a geometria, vai alterar todas as medidas, altera toda a programação. De novo, é simular o reaproveitamento e simular o reuso daquilo que já foi feito. Beleza? Então, só para mostrar todo esse exemplo para gente. E para finalizar, a gente poder finalizar aqui na nossa apresentação, aqui a gente tem do Creo tudo. Então, tudo que a gente mostrou, existem módulos que fazem toda essa parte de utilização. Então, se vocês quiserem, depois a gente pode fazer um orçamento, contar esses módulos para vocês. Só que agora o ponto importante é o seguinte. Aí vem aquela pergunta, pô, mas você fez a usinagem da peça, deixa eu voltar lá na primeira peça. Você fez a usinagem do modelo, você fez toda a estratégia legal, beleza. Tirando tridimensional, só um detalhe, tridimensional não precisa de pós, aquele arquivo você exporta direto para a máquina. Mas, por exemplo, vamos imaginar aquela peça que eu estava trabalhando com a usinagem três eixos aqui, aquele blocão lá, cadê? Isso. Vamos imaginar que aí o cara vem e pergunta, pô, mas vocês também fazem a parte de saída para a máquina, a linguagem do processador? Sim, a gente gera as estratégias. Por exemplo, eu vou trazer a estratégia feita aqui e beleza, validei, tá ok, quero mandar para a máquina. Como que a gente faz? Você pode mandar para a máquina aqui direto utilizando eh, os processador padrões que já tem no Creo, ou o que a gente sempre recomenda, até por experiência nossa, é extrair o máximo da máquina que ela já tem. Então, como a gente faz? Você salva esse arquivo, que é o arquivo CL, e a parte Nervise, ela apresenta uma empresa, ela está representando também uma empresa de trabalhar com código de máquina, que é uma empresa chamada Manus. É uma empresa turca que a gente representa aqui no Brasil. Com a relação do Manus, a gente tem vou mostrar alguns vídeos aqui, que eu tenho instalado na minha máquina, na qual a gente tem a parte do pós-processador. Então a gente representa esse produto no sentido tanto de entregar o pós-processador para o usuário. Vocês podem entregar, tem toda a interface facilitada. Ele é todo interface web, então a vantagem é você criar todo os seus. Você pode também aprender a criar o pós-processador, já tem uma biblioteca grande de máquinas, então facilita muito o pessoal criar no dia a dia, o pessoal fazer uma manutenção. Mas a gente também entrega esse serviço pronto. A ideia dos nossos clientes é entregar tudo o pós para cada máquina pronto. Ele tem o mínimo de código possível, basicamente seleção de elementos ali. E ele suporta várias também ferramentas de usinagem. Então, por exemplo,
Eu fiz um pós aqui para minha máquina, mas eu tenho um legado feito em outro software de CAM. Eu consigo reaproveitar o mesmo pós? Consegue reaproveitar normalmente. E ter essa facilidade de comparação, checagem ali das estratégias sendo geradas ali. Beleza? Então você pode tanto fazer tanto a parte do pós, que é uma licença única, lembra? Permanente. Comprou o pós, não precisa pagar novamente. Já fez a aquisição diretamente do pós ali. Como também vocês podem fazer a parte da simulação. O que que é simulação? Quando tá falando simulação de máquina, aquela hora eu fiz a simulação de remoção de material, certo? Aqui nós estamos simulando o código G, que é o código que vai sair depois do pós. Qual que é a vantagem de você simular o código G, não simular o código do CRIO direto? É porque você vai ter elementos ali de movimentação de mesa, elementos de comandos ali de entrada e saída, comandos que vão ativar a porta, por exemplo, ativar a abertura e fechamento de porta, ligar algum tipo de avanço, ligar algum tipo de refrigeração, controlar algum movimento. Então, quando você simula o código G, para algumas operações isso é muito mais fiel. Então, toda a parte de colisão que você vê durante troca de ferramenta, limite de máquina, você consegue pegar com a ferramenta de simulação da Manus também, que é o nosso que chama de Manus Sim. Então você tem aquela comparação que a gente tinha no CRIO, mas aqui já está por nível maior. Principalmente peças que são críticas, ou então máquinas que são complexas, como aquelas multitarefa que a gente falou. Geralmente máquina multitarefa é praticamente preterível você ter um software desse também. Então o ideal é a gente sempre colocar tanto só a parte do CRIO quanto a parte do Manus de pós-processador, sim, para ficar mais fácil de poder trabalhar, e também a parte do simulador também. Então, se vocês tiverem máquinas complexas, máquinas mais avançadas, é recomendável você ter um simulador de código G. Que de novo, mas o meu CAN simula. Ele está simulando o código interno, não o código da máquina. Então, sempre simular o código da máquina. Segurança, a confiabilidade é 100%, que ele vai dar exatamente aquilo que a máquina comporta. Beleza? Então, só para finalizar, como que a gente trabalha também esse final aqui de utilização também. E, por fim, também tem um outro recurso do Manus aqui, que é o Manus de otimização. O que que ele faz? Eu simulei o código da máquina, certo? E eu fui lá e fiz a parte de usinagem. Aqui eu vou otimizar o caminho da ferramenta. Então, por exemplo, tá vendo o caminho que não está otimizado? Ele vai lá, desliza, volta. Você tem várias revitalações ali que você perde tempo. Aqui você pode otimizar o código G depois de simulado. Então você garante que o código G vai ter um valor muito mais rápido ali nos tempos de usinagem. Então ele gera uma usinagem com valor padrão e você pode depois otimizar e ganhar tempo nisso daí. Então você simula a usinagem, beleza. Agora eu quero otimizar os momentos em vazio. Quero utilizar os movimentos que são repetitivos, os movimentos que são, por exemplo, eu posso colocar algum código G ali, algum tipo de código para agilizar, a, controlar, aumentar o avanço, por exemplo, na determinada região, aumentar a profundidade de corte para uma determinada região e você ganhar tempo também, beleza? Então também tem o simulador da Manus que pode ser utilizado para vocês também. E esses são os pontos que a gente queria mostrar alguns detalhes das ferramentas de usinagem da PTC. Nossa intenção é mostrar, claro, tem muito mais detalhes, muito mais comandos, tem detalhes, pontos quais pode colocar para vocês, mas a ideia é mostrar primeiro que ele é simples, que ele tem a mesma interface do CRIO, então você utiliza ele de forma tranquila. E simular o reaproveitamento, de novo, o grande mérito de você ter o ferramenta integrada é você ter esse tempo de ganho em alteração, você não vai perder tempo tendo que recriar a usinagem tudo de novo, você só vai reaproveitar o que já tem ali. E integração e automação também para você poder garantir agilidade no reaproveitamento daquilo que é repetitivo, tá bom? E essa é a apresentação que a gente queria para o dia de hoje. Eu vou agora partir para a parte do chat. Pessoal, deixar uns 5 minutos para tirar umas dúvidas. Quem tiver alguma dúvida pode preencher agora, ou tiver algum detalhe pode colocar e eu vou dar uma olhada para vocês, tá bom? Vamos lá. Só repassando, pessoal, a gente já, a gente já fez algumas vezes, mas vamos repassar aqui só o pessoal ter uma ideia. Dentro do CRIO, o CRIO trabalha com um sistema de pacotes, de módulos, de pacotes de recursos. Então você tem desde esse pacote inicial, que chama T1, até o pacote T5, que é o Design Professional. Cada pacote desses recursos que podem ser agregados nos próximos pacotes você adquirindo. Mas, por exemplo, lembra aquele usinagem 3D que eu falei o primeiro aqui, ó, o Prismatic? Ele está no T2.
Ah, eu preciso ter o módulo, eu preciso ter o pacote T2 para usar esse recurso? Não. Eu posso simplesmente pegar o módulo de três eixos, de centro de usinagem de três eixos, e agregar no meu pacote inicial, que é o T1. Isso vale para a parte que a gente chama de high speed, de usinagem avançada, vale para a parte do production, que é a parte dos torneamentos eletroerosão que eu mostrei, vai para a parte também do complete, que seria a parte dos cinco eixos simultâneos e também a parte de utilização da multitarefa, como a gente falou. E existem módulos também especiais, como a gente também tinha falado, de corte de chapa, que é o NC, e tem também alguns recursos específicos aqui, como por exemplo, cadê o simulação que a gente tinha falado lá da parte de tridimensional, entendeu? E aí, só um detalhe, todos os clientes que têm o pacote T1, ele só vai ter a parte de CAD e simulação dentro dele. Se eu tiver precisar de qualquer parte de usinagem, é módulo à parte. Então, desde três eixos até os cinco eixos, é módulo que pode ser adquirido. Eu não preciso, lembrando, não preciso fazer upgrade. Eu posso simplesmente, eu quero, pô, eu vi lá que o cara fez usinagem de molde, eu quero fazer molde também. Eu quero usinar aqui. É só ter os prismáticos dentro do sistema. Beleza? Então, sim, tem os pacotes com os módulos, porém, podem ser adquiridos individualmente. Até para a parte de usinagem, a gente recomenda sempre, dificilmente você vai usar pacote avançado, geralmente usar o recurso modular mesmo. Quer expandir, adquire o módulo, faz assinatura e utiliza o recurso agregado na sua licença no pacote de entrada aqui. Beleza? De laser para chapa metálica, também desenvolvido pela gente. Isso. É desenvolvido pela gente, como eu falei aquela hora. É o mesmo conceito do desenvolvimento de pós para corte de máquinas para o CNC. Código G para máquina é o mesmo código G. A diferença é que o código da máquina você vai ter um comando chamado pierce in, pierce off, que liga e desliga a máquina, mas é uma variável que é como se fosse um código G padrão. A gente desenvolve também, tanto com humanos quanto com a parte do CRIO também. Pega o mesmo conceito do humanos da comercialização. Beleza? Então, pessoal, só para agradecer mais uma vez aí, só novamente, os contatos estão no banner aí, no nosso site também, pode ficar à vontade. O pessoal vai entrar em contato com vocês depois da apresentação para feedback, dúvidas ou necessidades que a gente pode atender vocês aí, estamos à disposição, tá bom? Só novamente, de antemão, obrigado pela disponibilidade, obrigado pela atenção de todos e toda boa semana. Tá bom, pessoal?